Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 49º vídeo da cronologia dos X-Men, o primeiro encontro e confronto com os Vingadores. Bom, essa revista ela foi publicada originalmente em The X-Men número 9, de 1968. Né? E vamos à história. Um navio de grande porte estava navegando nas águas frias do Atlântico Norte. Né? Essa embarcação estava trazendo, em meio a centenas de passageiros, os X-Men, né? Os 5 X-Men. Eles estavam indo encontrar com Xavier na Europa. Né? Eles estavam viajando para a Europa para encontrar com Xavier. Que, como já foi dito nos vídeos anteriores, ele estava ausente em algumas aventuras dos X-Men. Isso porque ele foi atrás do que na época era o seu maior inimigo, o Lúcifer. Né? E nessa história, nessa revista, ele encontra o Lúcifer e pede para os X-Men encontrar com ele na Europa. O Xavier estava na região dos Balcãs, né? Sudeste europeu, ali onde fica a Albânia, a Bósnia, a Bulgária, né? Entre outras ali. Né? O navio que estava indo para a Europa, ele passou boa parte da parte noturna, né, durante a noite, tendo problemas de visibilidade. Bom, eles estavam navegando por um intenso nevoeiro. Né? Assim que começou a chegar a amanhecer, né, amanhecer o dia, com a luz do sol a visibilidade melhorou muito. Né? E os navegadores puderam perceber que eles estavam indo em colisão com um enorme iceberg. Né? Só que eles perceberam isso tarde demais, não havia tempo deles remeter, deles desviarem da enorme massa de gelo, né, o iceberg, né, que estava na frente em rota de colisão, né, o navio estava em rota de colisão com o iceberg. De repente, de algum ponto da embarcação, 2 feixes de luz são projetados, né, em direção ao iceberg e destrói ele totalmente. Evidentemente que esses feixes de luz eram os raios ópticos do Cíclope, que salvou ali todos os passageiros da embarcação, salvou o navio, disparando uma rajada uma rajada óptica dele em alta densidade. Né? Foi a intensidade máxima que ele conseguiu gerar para destruir aquela enorme massa de gelo. E é assim, nesta época, o Cíclope, o poder dele funcionava como uma bateria. Né? Ele captava a energia solar, como já disse para vocês, que é assim que funciona o poder dele, e ele converte aquela energia solar, ele armazena essa energia no seu corpo e consegue projetar, ele consegue canalizar essa energia para poder gerar os raios ópticos dele. Né? E ele assim, nesse acontecimento, os raios ópticos que ele dispara em alta intensidade faz com que o organismo dele se esgote, né? Porque como ele liberou energia muito rapidamente, uma grande quantidade de energia, ele passa mal. Isso acontecia várias vezes, vai acontecer várias vezes ao longo de alguns anos, até ele conseguir estabilizar esse poder dele, né? Ele passa a não necessitar mais de um tempo para se recuperar quando ele usa variadas intensidades das rajadas ópticas dele. Enfim, ele passa mal, ele é conduzido pelo Hank até a cabine, né, que eles estavam ali juntos, né, toda a equipe. Eles estavam dividindo a cabine do navio. O Cíclope é amparado pela equipe, né? Inclusive a Jean Grey, ela está assustada, né, com a aparência dele, porque quando ele executa esse tipo de disparo muito intenso, ele fica com a aparência doentia. Né? Ele fica desgastado com a aparência doentia, dependendo da situação, ele até desmaia. E é assim, ela fica imaginando, ela já está gostando muito dele, já está apaixonada por ele, mas não acredita que ele possa, né, corresponder ao amor que ela está sentindo por ele. Nesse momento, o Xavier entra em contato com a equipe.
né, informa para ele a localização da onde ele está, né, para eles seguirem ali, e é o que ele faz, né? O Cíclope fala com o Scott, diz que está próximo ao Lúcifer, né? E eles estão se deslocando para lá. Nesse meio tempo, o Xavier consegue chegar ali no esconderijo do Lúcifer, né? Ele já é recepcionado, o Lúcifer utiliza um equipamento de alta tecnologia que ele tem para capturar o Xavier, né? O Xavier entra em um confronto rápido com ele. Nesse meio tempo, o Xavier ele projeta o corpo astral dele para comunicar os X-Men de que o Lúcifer possui um equipamento que pode acertá-los, né, um raio de energia, e ele consegue avisá-los a tempo, né, deles serem acertados ali. Eles já se vestem, né, com o traje de moléculas estáveis dele para poder... Já estão próximos do local, né? E eles vão ali auxiliar o Xavier. Nesse meio tempo, o que acontece? Os Vingadores, eles vão para aquele local. E como que os Vingadores vão para aquele local? Nessa época, o martelo do Thor, o Mjolnir, que é um objeto mágico, né? Ele consegue identificar na natureza variações de energia negativa, né? E essa energia negativa faz com que os Vingadores se desloquem para essa região, né? E os Vingadores chegam pouco depois dos X-Men. Os X-Men já estão bem próximos, né, da onde o Xavier está combatendo ali, enfrentando o Lúcifer. Aí o que acontece? O Xavier, ele entra num confronto com o Lúcifer, ele já descobre quais são as intenções do Lúcifer, né? Ele faz o quê? Ele utiliza, como ele não tem, evidentemente, o controle das pernas, né? O Lúcifer derruba ele utiliza o poder mental dele para tentar derrubar o Lúcifer, mesmo porque o Lúcifer comunica para ele que ele tem uma arma de destruição em massa muito poderosa, e essa arma está ligada no sistema nervoso dele. Então é assim, se o Lúcifer sofrer qualquer tipo de ataque, ou se ele vier a falecer, a máquina aciona automaticamente. Então o que o Xavier faz? Ele procura dentro da mente do seu inimigo ali um ponto, né, ali fisiológico que ele possa desligar para o cara desmaiar. E é o que ele faz. O Xavier derruba o Lúcifer, né? E nesse meio tempo, à medida que o Xavier está combatendo o Lúcifer, ele entra em contato com os X-Men. Aí o que acontece? Nesse meio tempo em que ele está confrontando o Lúcifer, os Vingadores, eles encontram os X-Men e falam para eles: a gente veio aqui porque a gente está assim, veio atrás de uma energia negativa, a gente está procurando a fonte dessa energia, que provavelmente é o inimigo, né, para poder confrontá-lo. E os X-Men falam para eles que é um problema pessoal da equipe para eles poderem resolver, que eles não precisam da ajuda dos Vingadores, né? Nesse meio tempo, Xavier entra em contato mental com o Cíclope e fala para ele que ele tem que segurar os Vingadores lá, porque ele está confrontando o Lúcifer, tentando desacordar o Lúcifer, né? Porque o Lúcifer está ligado a uma arma de destruição em massa. Ele simplesmente fala: você vai ter que fazer alguma coisa para conter os Vingadores. E o Cíclope faz isso, né? Ele simplesmente sabe que ele tem que segurar ali os Vingadores o máximo possível enquanto Xavier está combatendo o Lúcifer. E o que acontece, né? Eles sabem que não tem muito tempo para ficar discutindo ali, mesmo porque eles têm que tentar ajudar o Xavier a confrontar o inimigo dele. E o Cíclope já dispara uma rajada de óptica na mão do Thor, né? O Thor a rajada derruba o martelo, porque pega o Thor de surpresa, evidentemente, né? Pega o Homem de Ferro também. E aí eles começam a entrar num confronto direto, né? O Capitão América lança o escudo dele, o Fera pega o escudo no ar, né? E assim, eles começam a entrar num confronto, mas evidentemente que os Vingadores são muito mais poderosos, né? Ainda mais tendo o Thor e o Homem de Ferro ali, né? Mas assim, eles também se contêm. Os Vingadores sabem que são jovens, né? Apesar de eles terem um poder diferenciado, um poder até significativo, né?
eles entram num confronto ali, mas nada muito agressivo, né? Ou seja, esse primeiro encontro que eles têm com os Vingadores, isso acontece muito no universo dos super-heróis, né? Até que seja resolvida uma questão, eles lutam, né? Tem até um momento em que o Bob tenta criar um escudo de gelo, né, para conter o Thor, e nesse meio tempo, que é justamente o tempo necessário que o Xavier teve para desacordar o Lúcifer, ele entra em contato com o Thor. No momento que o Thor ia dar uma martelada no homem de gelo dele, do cubinho de gelo dele, coitado, minha vida não ia sobrar nada, né? E assim, ele entra em contato, o Xavier entra em contato com o Thor, explica para ele, né, que os X-Men vão conseguir resolver o problema, que eles não são inimigos, o Thor... Porque é assim, o Thor para todo mundo, né? Ele fala para os Vingadores parar o confronto ali, porque os Vingadores, se vocês não sabem, os Vingadores têm uma democracia muito funcional dentro da equipe. Todos os integrantes da equipe, num dado momento, são líderes. Quem mais comandou os Vingadores, e nos piores momentos, é sempre o Capitão América. Porque ele tem treinamento de combate, estratégico e tudo mais. Mas eles têm, durante determinados tempos, Vingadores que assumem o comando. E nessa ocasião, quem estava no comando era o Thor, né? Aí eles param de brigar, evidentemente, né? Não chega até aquela coisa de você colocar em dúvida, não, quem é mais poderoso, quem é menos poderoso. Mesmo porque é claro que os Vingadores são mais poderosos que os X-Men, né? Que nessa época era muito jovem ainda, apesar de terem um treinamento muito bom. Aí, o que acontece? Eles deixam os X-Men ali resolver o problema deles. Os X-Men entram em contato com o Xavier. Eles chegam no local ali onde o Xavier está. O Lúcifer está desmaiado, né, porque o Xavier conseguiu desmaiar ele enquanto eles estavam confrontando os Vingadores. Aí ele sobe em cima da arma de destruição em massa. O Xavier explica para eles que a máquina é muito poderosa, que ela iria conseguir causar um desequilíbrio natural no planeta, causando vários tipos de efeitos climáticos, né, descontrolados no planeta. É uma máquina muito poderosa, né? Aí o Xavier fala para o Ciclope que a única maneira de desativar a máquina é através de um conjunto, eles dois, né? Eles vão utilizar os talentos que ambos têm para poder desligar a máquina. E o que o Xavier faz? Ele coordena, ele utiliza o poder mental dele para encontrar dentro do dispositivo ali um ponto fraco para poder desligar a máquina. Só que esse tipo de mecanismo estava muito inserido no interior, numa distância grande, até porque a máquina era muito grande. E eles precisam das rajadas ópticas do Ciclope de uma maneira cirúrgica, né? Ele tem que utilizar um disparo óptico dele, guiado pela mente mais poderosa do mundo, que é a mente do Xavier, para poder alcançar um ponto específico dentro da máquina e desligar o dispositivo. Então eles agem juntos, né? O Xavier orienta ele, o Ciclope, minuciosamente, né, para poder alcançar o dispositivo. O treinamento que o Ciclope teve dentro da sala de perigo, fazendo coisas extraordinárias, e a disciplina que ele tem, evidentemente, foram cruciais para isso. Eles conseguem alcançar o dispositivo e desativar a máquina, né? Aí o que acontece? Com a máquina estando desativada, o Xavier ele faz com que o Lucifer recupere, né, a mente dele, né? Ele acorda desorientado ali, vencido, evidentemente. E os X-Men, essa história termina aí. Uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês é assim: o Lúcifer, as primeiras vezes que eu li essas histórias originais dos X-Men, ele me incomodou muito, né? Porque apesar de ser alienígena, ele tinha toda a composição física de um ser humano normal. E isso nunca foi aceito. Mas aí descobri também que não era uma coisa que incomodava só a mim. Tiveram roteiristas e desenhistas também, que ao longo dos anos também não aceitaram. Mas é assim, é uma coisa que a gente até compreende pela época que foi feita. Hoje em dia, você vê, a inteligência, a criatividade não teve nenhum tipo de freio para nos presentear com coisas extraordinárias, no cinema, nos livros, enfim. Mas nos anos 60 isso estava engatinhando, né? Tudo é tempo, para que você poder desenvolver a sua aptidão criativa, isso leva um tempo. E a mente da época era aquela mente que evidentemente surpreendia para a época, né?
E o Lúcifer foi uma concepção do Stan Lee, do Jack Kirby, que para ele estava, né, funcionava muito bem aquela... Né, mesmo porque se vocês forem ver também o Star Trek da época, alienígena era tudo parecido com o ser humano, não tinha... Então é assim, atualizando a coisa, né, teve um desenhista, roteirista, o Ed Piscor, que ele criou uma minissérie de 6 revistas recontando a trajetória dos X-Men de 1963 a 1993, né? Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, que é muita informação. Mas o que eu quero falar para vocês é que ele teve uma concepção visual, uma ideia muito boa e coerente também do Lúcifer, né? Que o Lúcifer tinha aquela aparência humana, mas que na verdade ele era um alienígena meio disforme, meio octópode, sabe? Uma coisa bem... Então é assim, ele tem uma aparência aterradora, meio octópode, né? Uma coisa meio disforme. E essa aparência eu acredito que seja a mais coerente de acordo com o alienígena que ele era, né? Então é assim, essa aparência dele é mostrada nessa série, né? E foi a que eu mais gostei também de ver. Bom, é assim, o que eu precisava falar para vocês a respeito dessa revista, do primeiro confronto que os X-Men têm com os Vingadores, que é uma coisa breve, mas uma coisa que de fato ocorreu, foi dito, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de dar um like pra gente. Inscrevam-se no canal, que é muito importante. Quanto mais vocês fizerem isso, mais a gente vai poder focar no que a gente quer. O universo que a gente quer apresentar para vocês é muito maior do que vocês podem estar imaginando. O que nós precisamos é de muitos inscritos que queiram curtir o que a gente quer fazer de melhor para vocês, né? E é assim, que seja meia dúzia ou 50, a gente vai fazer o melhor que a gente puder, sempre, tá? Mesmo com não tanto tempo que a gente possa ter, mas vamos fazer o melhor que vocês merecem e a gente faz de amor. Um abraço e até o próximo vídeo. Sim, cara,